A primeira pergunta é o que eu posso tratar com a criofrequência. Gente, para responder essa pergunta, tá? É muito importante a gente entender qual que é a tecnologia que está envolvida com a criofrequência, tá? Então vamos pensar o seguinte, toda vez que eu penso em criofrequência e na estética, eu penso nas desarmonias, né, que acontecem ao longo do tempo, né, seja celulite, seja flacidez, seja gordura localizada, tá? E quem me acompanha, tá? Quem acompanha aqui a Sublime, eu falo muito sobre a questão da avaliação. Muitas vezes o cliente, ele reclama de gordura localizada, mas na hora que a gente vai avaliar, a gente percebe que não é gordura localizada. E sim, lógico que todo mundo tem um pouquinho de gordura localizada, mas o maior volume é de colágeno estrutural, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que quando você vê essas indicações bem sucintas, gordura localizada e flacidez, a gente tem que entender um pouquinho mais. É isso que faz o profissional ser perito. Então, assim, na verdade é mais fácil a gente falar o que não pode tratar, né? Porque a criofrequência tem uma série de indicações, tá? Então, a gente vai estar realmente trabalhando gordura localizada, vai trabalhando flacidez, vai estar trabalhando lifting facial, tá? Só que o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a base do tratamento da criofrequência é radiofrequência, tá bom? Só que a radiofrequência que está na criofrequência, ela tem muita energia, somam, tá? 1050 watts de potência. Você tem uma monopolar e você tem uma multipolar, e você tem o sistema mix, que são frequências, tá? Que se alternam. Então eu consigo trabalhar desde a derme até a hipoderme, fazendo essa alteração de frequência, tá? E eu juntando essas duas, a mono com a multi, eu consigo trabalhar assim com muita eficiência o colágeno estrutural, tá? E quase ninguém fala de colágeno estrutural, pessoal. Então quem tá me escutando aí, quer começar a vender e parar de falar igual todo mundo tá falando, começa a estudar sobre colágeno estrutural. E a gente tem o artigo científico aí da UFMG com as análises de laboratório que mostra essa produção de colágeno estrutural, tá? Que é tão importante, que eu falo tanto. Por que eu falo tanto disso, gente? Porque depois da água a gente é colágeno, tá? E aí o que vai acontecer? Passou dos 30, a gente perde muito colágeno. E aí nitidamente é como se a gente fosse derretendo. Então a gente ganha volume, onde a gente não tinha, perde volume, né? Onde a gente tinha mais na juventude. E isso acontece também no corpo. Então, assim, muitas vezes ali você pega ali o abdômen inferior e muita gente reclama da gordura no flanco, no abdômen inferior e tudo mais. Temos que melhorar essa parte da avaliação, porque pode ser realmente o efeito aí da gravidade, pessoal, tá? O efeito aí dos anos que tá perdendo colágeno estrutural. Então a avaliação, ela é muito importante. E por que a criofrequência o pessoal gosta tanto? Por quê? Porque você acaba trabalhando a gordura localizada, a flacidez, o colágeno estrutural e o edema ao mesmo tempo, tá? Então assim, nossa, André, então é milagre? Realmente, muitas vezes você começa a fazer a criofrequência, tá? Não sabe, às vezes tá trabalhando para gordura localizada ou tá trabalhando para flacidez, às vezes até erra na avaliação e faz as primeiras sessões e o cliente vê um resultado muito top e fica encantado com a tecnologia, tá? Pensa o seguinte, quando o cliente, ele vira para você e pergunta assim, o que a criofrequência faz? Ele não tá querendo saber coisas técnicas do equipamento, ele tá querendo saber o benefício. E se o que ele está buscando, entendeu? É o que ele vai conseguir de resultado com a criofrequência. E a gente consegue, só com isso que eu falei para vocês do colágeno estrutural, sabe? Trabalhar tão diferente a abordagem do cliente que vocês não têm noção. Então, basicamente, gente, o colágeno estrutural, tá? Ele envolve aí todo o tecido adiposo. Então, a gente consegue trabalhar esse colágeno profundo e eu coloquei isso assim, para ficar mais, né, no marketing, a gente cria um efeito de cinta natural. Então, assim, há uns 3 anos atrás eu vi uma imagem, né, no Facebook que eu me identifiquei muito, que foi uma imagem antes dos 30 com a lingerie
e depois dos 30 com aqueles shortinhos, que quem é mulher aí já passou dos 30, com certeza conhece aquele shortinho da Lupo, tá? Porque assim, por mais que você não esteja acima do peso, a gente percebe que o contorno corporal com o passar do tempo muda muito, tá? Então, esse contorno corporal a gente perde por causa do colágeno estrutural, não só por causa da flacidez superficial, não só por causa da falta do tônus muscular, e não só por causa da gordura localizada, tá? Se a gente for estudar harmonização facial, eu quero suspender o terço superior, projetar o terço médio e encurtar o terço inferior. Então aqui eu preciso grudar, gente, eu preciso colar. Toda vez que vocês pensarem em radiofrequência monopolar e na programação multi mais mono da criofrequência, pensa que eu quero colar. Colou aqui, o que vai acontecer? Eu automaticamente eu vou projetar aqui também, tá? E isso que eu tô falando pra vocês da face, a gente remodela o corpo todo, tá? Então, realmente, quando a pessoa domina a criofrequência, ela consegue ter resultados, assim, incríveis, incríveis mesmo. Tá bom, pessoal? Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha.